Olá pessoal, eu me chamo Amanda e dando continuidade ao nosso Enemate, hoje eu trago a questão 173 da prova azul do Enem 2020. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetado por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, na qual há uma quebra da quantidade de luz dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra aqui na figura. Então aqui a gente tem um exemplozinho do pergolado. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura, em centímetro, seja a mais próxima possível de letra A, 9, letra B, 15, letra C, 26, letra D, 52 e letra E, 60. Vamos recapitular as principais informações dadas aqui na questão. Bom, a distância entre as vigas é de 30 centímetros, certo? Durante o dia, o Sol faz uma trajetória num plano perpendicular à direção das vigas, e no sol da tarde, no momento em que os raios fizerem 30 graus com a posição a pino, vai gerar metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. E no final, o que a gente está buscando vai ser a altura em centímetros das vigas. Então, vamos tentar entender visualmente o que é que a questão está nos dizendo. Bom, durante o dia, aqui a gente tem duas vigas, a gente viu que a distância entre as vigas é de 30 centímetros, e ao meio-dia não vai ter sombra, certo? O sol está entrando totalmente nas vigas, ok? E já no final da tarde, 15 centímetros vai estar na sombra, quando os raios do sol estiverem fazendo 30 graus com as vigas, ok? Aqui. E 15 centímetros vai estar na luz, aqui, certo? Então, observem que aqui a gente acabou criando um triângulo, retângulo, não é isso? Eu tenho aqui, sei um dos ângulos desse triângulo, que é de 30 graus, e sei um dos catetos desse triângulo, que é 15 centímetros. E o que eu estou buscando no final da nossa questão vai ser qual é a altura dessa viga aqui, ó. Qual o outro cateto desse triângulo. Então, vamos observar direitinho esse triângulo. Como eu tinha dito, a gente sabe o ângulo, esse ângulo aqui que é 30 graus, e sabe um dos seus catetos, que é de 15 centímetros. E a gente está em busca do outro cateto desse triângulo, que eu estou chamando de x, certo? Que é a altura do pergolado ou a altura da viga. Bom, então eu tenho um ângulo, tenho um cateto, estou buscando outro cateto. Logo, eu estou querendo relacionar dois catetos de um triângulo. Como é que eu posso relacionar esses dois catetos? Para relacionar os dois catetos, a gente usa a tangente, né? Isso, a tangente, ela é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por que não o seno? Por que não o cosseno? O seno relaciona o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? E o cosseno de um ângulo relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. Por isso, então, a gente vai utilizar a tangente. Bom, então a gente já tem o nosso ângulo, que é de 30 graus. A gente conhece o cateto oposto, que mede 15 centímetros, e estamos buscando o cateto adjacente. Logo, vamos substituir os valores, e aí a gente tem que tangente de 30 vai ser igual a 15 sobre x. Então, a gente já tem praticamente tudo que precisamos para resolver essa questão. Mas calma. Todo mundo lembra quanto vale tangente de 30? Bom, aqui é o momento que eu trago um lembrete. É muito importante a gente lembrar dos valores dos arcos notáveis, certo? Eles são sempre muito utilizados e lembrar-se deles vai ajudar sempre bastante na hora de resolver as questões. E aí, para a gente não esquecer dos arcos notáveis, eu trouxe uma tabelinha, que tem os valores do seno, cosseno, tangente, quando os ângulos são 30, 45, 60, nossos arcos notáveis. E, para a gente lembrar dos valores, eu trouxe também uma musiquinha. Observem, ó. A música diz o seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Não tem como esquecer. Bom,
Então, agora a gente já sabe quanto vale a tangente de 30, né? Raiz de 3 sobre 3. E a gente já pode voltar lá na nossa equaçãozinha e substituir o nosso valor. Então, aqui a gente tem o nosso triângulo. A gente já tinha tangente de 30 igual a 15 sobre x, e agora a gente substitui o valor da tangente de 30, que, como a gente viu, é raiz de 3 sobre 3. Então, a gente fica com raiz de 3 sobre 3 igual a 15 sobre x. Okay? Então, aqui a gente pode fazer meios por extremos, né? Raiz de 3 vezes x e 3 vezes 15. Isso vai dar... raiz de 3 vezes x é raiz de 3x, e 3 vezes 15 é 45. E aí a gente passa, a gente divide tudo por raiz de 3 e ficamos com x é igual a 45 sobre raiz de 3. Bom, a gente encontrou uma fração que a gente tem uma raiz aqui embaixo, o que não é muito legal. Então, a gente precisa racionalizar o denominador da nossa fração. Para racionalizar o denominador de uma fração, a gente multiplica e divide pelo denominador, ok? Nesse caso, raiz de 3, então a gente multiplica e divide por raiz de 3. 45 vezes raiz de 3, 45 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, as raízes vão embora e a gente fica com o 3. Então, a gente tem 45 raiz de 3 sobre 3. Aqui ainda dá para dividir. Quanto é 45 dividido por 3? 15. Então, a gente fica com 15 raiz de 3. Então vamos lá marcar a nossa resposta. Mas não tem 15 raiz de 3 aqui nas nossas respostas, nas nossas alternativas. E agora, como é que a gente faz? Quanto vale raiz de 3 para a gente marcar aqui a nossa alternativa? Bom, então aqui eu trago a nossa dica PET Matemático FCG. Como descobrir quanto vale a raiz de 3? Bom, observe, raiz de 3 é um número entre 1 e 2, não é isso? Na verdade, raiz de 3 é igual a 1,732 e assim por diante. Mas é muito difícil a gente lembrar esse valor. Eu trago, então, uma forma da gente descobrir mais ou menos o valor de raiz de 3. A gente sabe que 3 é maior do que 1 e menor do que 4, certo? 3 está entre esses dois números. E eu conheço a raiz de 1 e conheço a raiz de 4. Então, eu vou passar a raiz em todo mundo. Raiz de 1 vai ser menor do que raiz de 3, que é menor do que raiz de 4. Beleza? Raiz de 1 eu sei que é 1, raiz de 4 eu sei que é 2. Então, isso me diz que raiz de 3 vai estar entre 1 e 2. Beleza. Então, qual o valor de x? Eu sei, então, que se raiz de 3 está entre 1 e 2, 15 vezes raiz de 3 vai estar entre 15 vezes 1, isso é menor que 15 raiz de 3, que também é menor que 15 vezes 2. 15 vezes 1 é 15. Aí eu repito, 15 raiz de 3. E 15 vezes 2 é 30. Então, eu descubro que 15 raiz de 3, ou seja, que o nosso x vai estar entre 15 e 30. Vamos nas nossas alternativas. Então, o nosso resultado final é maior do que 15, ou seja, não pode ser letra A nem letra B. E é menor do que 30, não pode ser 52 e nem 60. Logo, nossa resposta certa é a letra C e a gente chega no nosso resultado final.